No funeral de sua sogra, mulher ouve duas vizinhas revelando um terrível segredo do seu marido. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Lara teve sorte de ter uma sogra como a sua amiga próxima falou. Eu já contei inúmeras histórias para ela, dizendo que a mãe do marido dela tornou a vida dela insuportável. Fernanda se referia à sogra dela como uma cobra. Lara ouvia as histórias do amigo, de olhos arregalados e chocada, só conseguindo sinalizar incredulidade. Oh, meu Deus! Exclamou Lara. Sim, Fernanda contou. Ela começou a aparecer sem avisar, como uma surpresa. No momento em que ela cruza o limiar, ela vai direto para os quartos e verifica se eles estão limpos com um guardanapo branco debaixo da cama. Se tem até um pó, ela corre até mim e aponta o dedo debaixo do meu nariz, gritando sujeira. Se ela encontra um grão no carpete, ela traz até mim como se eu não tivesse aspirado em um ano. Isso não pode ser, disse Lara, balançando a cabeça. E isso não é tudo, continuou Fernanda. Então ela corre para a cozinha para verificar tudo. Ela abre a geladeira e grita triunfantemente: este iogurte vence amanhã. Você está tentando envenenar meu filho com comida vencida? E há quantos dias esta sopa está aqui? Você cozinhou ontem? Você perdeu a cabeça. Lucas só deve comer comida fresca. Fernanda imitou a sogra dela com uma voz estridente. E, apesar da situação horrível, era impossível não explodir de rir. Então ela vai ao banheiro e ao vaso sanitário. O vaso está brilhando. A toalha é puramente branca? A máquina de lavar não está transbordando? Então ela verifica como as camisas de Lucas estão arrumadas no armário. Elas estão bem passadas? Se não, segundo a opinião autoritária dela, ela começa a gritar comigo. Que pesadelo, suspirou Lara, mas, secretamente, ela estava grata por ter tido sorte com a mãe do marido. Mesmo em seus piores pesadelos, ela não conseguia imaginar Gabriele elevando a voz ou dizendo algo remotamente rude. Sua sogra sempre foi notavelmente delicada e tática, não pressionando nem mesmo pela questão de netos, embora a própria mãe de Lara frequentemente trouxesse o assunto à tona. Lara, quando você vai ter filhos? Chegou a hora. Eu quero ter a oportunidade de passar tempo com eles. Durante reuniões de família, muitas tias, primos e outros também pressionavam Lara sem conter suas expressões. Lara, o que há de errado com você? Quando você vai engravidar? Você não está ficando mais jovem. Quantos anos você tem? 27. Bem, minha querida, na sua idade, eu já estava dando à luz meu terceiro filho. E, na maternidade, eu era a mais velha entre todos. Eles me chamavam de a veterana. Lara forçou um sorriso constrangido e murmurou algo ininteligível em resposta. Perguntas sobre quando ela e o marido começariam uma família eram agoniantes para ela. Já faziam 5 anos desde o casamento deles, e eles ainda não tinham filhos, não porque não quisessem, mas simplesmente porque não estava acontecendo. Os impiedosos testes de gravidez sempre mostravam uma única linha. No primeiro ano após o casamento, Lara e Douglas não pensaram muito em ter filhos. No entanto, quando finalmente decidiram que era a hora, descobriram que não era tão fácil quanto estalar os dedos. Todo mês, Lara rezava por um resultado positivo. Mas a única coisa que ela recebia era decepção constante. Amigos, conhecidos e colegas que já haviam se tornado pais bombardeavam ela com conselhos bem intencionados e métodos tradicionais folclóricos para conceber rapidamente. Ela preparava chás de ervas e tomava alguns comprimidos indianos, mas nada parecia ajudar. Após um ano de tentativas infrutíferas, Lara finalmente se rendeu e procurou a ajuda de profissionais médicos. Ela pensou que agora tudo certamente seria resolvido, que ela seria receitada vitaminas ou injeções, e que instantaneamente ficaria grávida. Afinal, por que ela teria dificuldade em conceber? Seu ciclo era regular como um relógio. Talvez fosse apenas estresse e uma simples deficiência de vitaminas.
No entanto, após numerosos testes e exames, ela foi diagnosticada com uma condição bastante séria que tornava a concepção natural impossível, mesmo com tecnologias de reprodução assistida. Isso exigia um tratamento longo e, às vezes, doloroso. Seguiram-se meses de espera insuportável. Lágrimas, esperanças e, a cada vez, seu coração se estilhaçava em milhares de pedaços que Lara tentava desesperadamente colar de volta, remendando-o repetidamente até que ela estava exausta e simplesmente drenada. Restavam duas opções, barriga de aluguel ou adoção, mas Lara não queria ouvir falar delas ao mesmo tempo. Ela temia que Douglas a deixasse, que um dia ela se tornasse um fardo para ele e que ele desejasse seriamente ter um filho próprio com outra mulher saudável. Seu marido a assegurou de que a amava mais do que a própria vida, e que ter filhos ou não era irrelevante. Ainda assim, Lara não conseguia se livrar do sentimento de inadequação. Ela guardava seus problemas e ansiedades para si mesma, não os compartilhando com amigos, família ou mesmo com sua mãe. Mais do que tudo, Lara detestava quando as pessoas tinham pena dela. Ela aprendeu a afastar perguntas indelicadas e a ignorá-las. Se alguém fosse particularmente persistente, ela calmamente declarava que não precisava de filhos, deixando muitos balançando a cabeça em confusão. Mas pelo menos não havia simpatia humilhante em seus olhos, o que Lara tanto temia. Entre todos esses indivíduos excessivamente curiosos, Gabriele, a sogra de Lara, era um modelo de delicadeza e discrição. Ela sempre perguntava sobre o bem-estar de Lara, mas nunca invadia sua privacidade ou se permitia quaisquer comentários inapropriados, conselhos não solicitados ou perguntas desconfortáveis. Lara respeitava, valorizava e até amava sua sogra por isso. Ela não havia encontrado uma pessoa mais benevolente e decente, e parecia que Gabriele retribuía o favor, referindo-se a Lara como sua própria filha, sempre cuidando dela tanto quanto de seu próprio filho. Lara soube da grave doença de sua sogra completamente por acaso. Gabriele manteve isso escondido de todos, até de Douglas. Quando o filho e a nora a visitavam, ela invariavelmente os recebia com um sorriso caloroso e uma mesa cheia de comida. No entanto, no último mês, Lara começou a notar que, embora sua sogra ainda preparasse a mesa como antes, ela parecia muito cansada a cada vez, quase exausta, como se cozinhar esgotasse toda a sua força. Gabriele, disse Lara. Você não precisa se esforçar tanto por nós. Você se cansa de ficar em pé ao lado do fogão por meio-dia. Não há necessidade de tais sacrifícios na próxima vez. Nós mesmos compraremos algo, e isso é suficiente. Sua sogra sorriu com lábios pálidos. Oh, querida Lara. Eu me sinto perfeitamente bem. É uma alegria para mim tratar você e Douglas com algo delicioso. Lara franziu a testa. Eu posso ver que você parece cansada, fraca e um pouco pálida, e há olheira sob seus olhos. Você precisa descansar mais. Eu descansarei quando for hora, Gabriele desviou. Estou tão feliz que vocês não me esqueceram e vêm me visitar. Deixe-me cuidar de vocês um pouco, queridos. Douglas mesmo começou a suspeitar que algo estava errado com sua mãe. Mãe parece ter perdido muito peso. Ela ficou magra, compartilhou suas observações com Lara. Ela ficou preocupada. Eu também notei. Mas ela insiste que está tudo bem. Ela parece exausta e pouco saudável. Essa é a mãe. Ela sempre foi assim, suspirou Douglas. Ela nunca admite quando está se sentindo mal ou se algo dói. Talvez ela devesse fazer um check-up médico. Lara sugeriu. Verificar seu sangue, coração e outros órgãos internos. Apenas por precaução. Douglas franziu a testa. Você acha que é algo sério? Lara balançou a cabeça. Não, mas só por precaução. Ou talvez ela esteja apenas cansada. Devemos comprar para ela uma viagem para o mar. Ela não vai a lugar nenhum para descansar há tanto tempo. Douglas sugeriu. É uma boa ideia, concordou Lara. No entanto, Gabriele resistiu quando soube da ideia de ir para o sul e discutiu fracamente. Por quê? Toda a casa depende de mim. O jardim, as galinhas e os coelhos, quem vai cuidar deles na minha ausência?
Não se preocupe. Nós vamos cuidar do seu jardim e dos animais. Douglas acenou com a mão. Quando eu passar por lá depois do trabalho e, se necessário, Lara e a vizinha podem ajudar. A vizinha de Gabriele era uma gentil garota de 20 anos, Giovanna, uma órfã que foi criada pelos avós após a trágica morte de seus pais. No entanto, já fazia um ano desde que o casal de idosos faleceu, deixando Giovanna completamente sozinha. Felizmente, ela herdou a casa deles e, de manhã até à noite, Giovanna se ocupava com os afazeres domésticos, ocasionalmente passando na casa de Gabriele para ajudar em alguma coisa ou simplesmente para conversar, como os vizinhos fazem. Giovanna ganhava a vida costurando em casa. Não muito, mas era o suficiente para sua vida solitária, especialmente porque o jardim e o gado lhe proporcionavam sustento decente. Claro, Giovanna não recusaria ajudar ao ouvir sobre a situação. Ao saber da ideia, Gabriele animou-se. Eu vou falar com ela, provavelmente, se ela concordar. Tudo bem, eu vou para o seu mar. Honestamente, Lara não gostava particularmente dessa vizinha de sua sogra. Ela lembrava de personagens astutos de filmes. A garota até falava de maneira semelhante, com uma voz aguda e um sorriso manso e tímido, comportando-se como um cordeirinho obediente. Mas, no fundo, Lara entendia que o que mais a irritava na vizinha não era sua modéstia ou o rosto insípido com olhos claramente submissos. Lara suspeitava que Giovanna há muito tempo estava perdidamente apaixonada por Douglas, seu marido. Uma vez, ela compartilhou suas suspeitas com ele, mas seu marido apenas riu zombeteiramente. Quem? Giovanna? Ah, qual é? Do que você está falando? Eu me lembro dela como uma criança. Ela sempre nos seguia quando eu saía com os caras e nos pedia para se juntar a nós para nadar no rio ou caminhar na floresta ou sair à noite. Ela é 7 anos mais jovem do que eu. Nunca a vi como uma mulher, mas como uma irmãzinha. Lara apertou os lábios e não disse nada. Mas ela pensou consigo mesma que a infância havia terminado há muito tempo e Giovanna já não era mais uma criança, mas sim uma adulta bastante atraente. No entanto, Lara não tinha motivos para não confiar no próprio marido. Se ele dizia que não via Giovanna como uma mulher, então que assim seja. Gabriele retornou de suas férias à beira-mar muito satisfeita. Lara e Douglas ligavam para ela constantemente, e ela compartilhava entusiasmadamente suas impressões. O azul turquesa e a transparência das manhãs, quão gentil e quente era, quão deliciosas eram as uvas colhidas direto da videira, quão suculentas e maduras eram os pêssegos. As belas conchas trazidas à praia pelas ondas e uma vez, um verdadeiro golfinho vivo nadou até a praia, bem de perto. Gabriele observou admirada enquanto ele brincava e dançava na água, como se estivesse brincando ou caçando peixes. Parece que sua mãe se beneficiou da viagem, Lara comentou com um sorriso, mesmo através de chamadas de vídeo. Eu notei que o rosto dela estava literalmente brilhando de felicidade. Ela parece revigorada e bela. Bem, eu te disse que tudo ficaria bem. Ela só precisava de um bom descanso, Douglas confirmou contente. No dia anterior à chegada de sua sogra, Lara decidiu fazer uma limpeza completa em sua casa. Gabriele não pediu por isso, mas é muito mais agradável retornar a uma casa limpa. No entanto, quando ela abriu a porta com um conjunto de chaves reserva, descobriu que tudo dentro já estava limpo, não apenas limpo, mas literalmente brilhando de limpeza, panos de chão recém-lavados, um piso brilhantemente limpo, nem um grão de poeira nas superfícies dos móveis. Todos os pratos na cozinha reluzindo, a toalha de mesa engomada literalmente brilhando e a roupa de cama puramente branca cheirando a condicionador. Quem arrumou as coisas aqui? Lara pensou com surpresa e imediatamente respondeu a si mesma em voz alta. Bem, quem mais senão nossa querida Giovanna, a cuidadora. E, embora, teoricamente, ela devesse se sentir grata à garota, Lara sentiu uma leve irritação. Por que ela está tentando tanto? Como se quisesse agradar a Gabriele, ela pensou com aborrecimento. Afinal, Douglas já é comprometido. Será que Giovanna ainda alimenta ilusões sobre ele, esperando que um dia ele volte sua atenção masculina para ela? Lara saiu para o quintal e verificou as galinhas e coelhos. Tudo estava em ordem.
As aves foram alimentadas e bebidas. As gaiolas dos coelhos estavam limpas e grama suculenta fresca saía delas. No jardim, tudo também estava em perfeita ordem. Não havia uma única erva daninha, e os canteiros estavam regados. Contra a sua vontade, Lara sentiu um surto de irritação surda novamente. Olha como a Giovanna é diligente, verdadeiramente uma heroína de conto de fadas, disse Lara inconscientemente, não confiando na garota com seus enormes olhos azuis. Ela imaginou um espreitar ardiloso. Ela agradeceu pela ajuda de qualquer forma. Mas, no pensamento de Lara, seu marido nem deveria ter chamado a atenção de Giovanna. Ele não é o tipo dela. Além disso, ele não traiu sua esposa. Ele amava apenas Lara. Lara e Douglas foram juntos ao aeroporto receber Gabriele, e agora eles procuravam atentamente na multidão de chegadas pela figura esbelta familiar. Lá está ela, exclamou Lara alegremente, a primeira a notar Gabriele, e acenou para ela. A mulher caminhou em direção a eles, sorrindo e arrastando sua pequena mala com rodinhas. Douglas e Lara correram até ela para abraçá-la e beijá-la. E então algo terrível aconteceu bem diante de seus olhos. Sua mãe de repente fez um som engasgado e empalideceu, a palidez até mesmo mostrando através de seu bronzeado fresco antes que Douglas e Lara pudessem reagir. Gabriele começou a afundar lentamente no chão como um pano sem vida. Douglas correu até sua mãe e conseguiu pegá-la justo antes da queda inevitável. Enquanto isso, Lara, olhando ao redor, gritou penetrantemente, um médico. Precisamos de um médico. Alguém está passando mal aqui. Eles reanimaram a sogra no centro médico do aeroporto, e então, esperando por uma ambulância, enviaram-na para o hospital. O que ela tem? É perigoso. Por que ela perdeu a consciência? Douglas bombardeou todos com perguntas ansiosas, mas eles responderam diplomaticamente, é difícil tirar conclusões agora. Precisamos realizar um exame completo. Fazer testes e uma inspeção minuciosa. Douglas, eu estou bem, sua mãe o tranquilizou semanalmente, deitada na maca. É apenas fadiga. Mudança de clima. Minha cabeça estava girando. Vai passar. Me leve para casa, por favor. De jeito nenhum, Lara e Douglas objetaram em uníssono. Você não vai para casa até sabermos com certeza o que está acontecendo com você. Seguiu-se uma série de testes e exames sem fim. No fundo, Lara temia que fosse algo sério, mas ela não admitia isso a Douglas para evitar preocupações desnecessárias. No entanto, o diagnóstico ainda os atingiu a ambos como um raio em céu claro. Lamento muito, disse o médico, dirigindo-se a Douglas. Sua mãe tem câncer. Câncer? Ele perguntou em descrença, apertando a mão de Lara mais forte como se buscasse proteção. Mamãe tem câncer. Isso significa que ela vai morrer? Vamos lá, Douglas. Por que você está dizendo essas coisas? Repreendeu Lara, ela mesma chocada não menos que seu marido. Câncer não é uma sentença de morte, certo? Ela se virou para o médico em busca de apoio. Ele encolheu os ombros incerto, aparentemente relutante em dar falsas esperanças, mas também não inclinado a assustá-los desnecessariamente. Sempre há chances, ele respondeu evasivamente. A boa notícia é que o estágio não é tão avançado. Podemos recomendar uma operação imediata seguida por um curso de quimioterapia. Isso vai ajudar? Douglas perguntou esperançoso. O doutor desviou o olhar. Asseguro-lhe que faremos tudo o possível, mas, infelizmente, nem sempre depende de nós. Ok, Douglas balançou a cabeça decisivamente. Devemos fazer a operação o mais rápido possível. Por favor, não atrasem. Então ele virou seu olhar assustado e infantil para sua esposa, buscando apoio. Talvez não devêssemos dizer à mamãe o que ela tem, ele sugeriu, pelo menos até depois da quimioterapia. Deixe-a pensar que ela só precisa de uma operação, mas não uma palavra sobre ser câncer. Sim, talvez isso ajude ela a manter uma atitude mais positiva. Perto, unidos e olhando para o médico. Você pode se abster de contar a Gabriele sobre o diagnóstico dela por enquanto?
O médico franziu a testa, mas então acenou discretamente. Bem, é possível que isso realmente ajude ela a passar pela operação melhor e se preocupar menos. De repente, Lara se deu conta. Talvez devêssemos passar na casa da Gabriele e trazer algumas coisas para o hospital, como roupas, um roupão, chinelos, itens de higiene pessoal, um pente e o resto. Sim, claro, Douglas concordou. Vamos agora mesmo. Você vai me ajudar a reunir tudo para eu não esquecer nada na casa da Gabriele. Lara rapidamente encontrou os itens necessários e os empacotou em uma bolsa. Enquanto isso, seu marido estava sentado em um banco na cozinha, olhando fixamente para a parede. Não consigo acreditar que mamãe possa morrer, disse Lara, finalmente, seus lábios tremiam como os de uma criança ofendida. Eu não quero que ela morra. Lara correu para o marido e o abraçou apertado, pressionando a cabeça dele contra seu peito. Ela não vai morrer, ela sussurrou calorosamente de forma convincente, cobrindo as bochechas aquecidas por lágrimas dele com beijos. Não, claro que não. Ela não vai morrer. Eles definitivamente vão ajudá-la. A operação vai ajudar. Eu acredito nisso. E o marido dela continuou a tremer com soluços silenciosos. Eu não sei. Eu não sei como vou conseguir esconder isso dela. Sinto que vou apenas olhar para o rosto dela e ela imediatamente vai entender tudo, ele soluçou. Lara estava acariciando seu cabelo como se ele fosse um menininho, confortando e consolando-o. Lara, ele implorou a ela, levantando os olhos para ela. Você poderia levar as coisas da mamãe você mesma? Eu tenho medo de que hoje eu simplesmente não sou capaz. Eu não vou aguentar e vou estragar tudo. Eu não consigo olhar para ela sabendo sobre o diagnóstico terrível dela. Eu preciso de um tempo para processar tudo. Claro, meu amor. Eu vou ao hospital sozinha e dou tudo para Gabriele. Você realmente precisa se acalmar e se recompor. Obrigado, Lara, ele disse, pressionando as mãos dela aos seus lábios. O que eu faria sem você? Ela pegou a bolsa de coisas e perguntou, você vai para casa agora? Douglas balançou a cabeça lentamente. Não para casa por enquanto. Eu quero sentar aqui um pouco sozinho com a mamãe para pensar em tudo. Eu preciso disso, Lara, um pouco de tempo sozinho para refletir sobre tudo. Claro, ela assentiu gentilmente. Eu entendo. Fique aqui o quanto precisar. Eu vou para casa logo após o hospital e vou esperar por você lá. Me ligue se precisar de algo. Se Lara pudesse saber o que aconteceria na casa de sua sogra depois que ela saísse, ela nunca teria deixado Douglas sozinho. Gabriele acreditou na história rapidamente inventada sobre uma operação pequena e trivial. Não se preocupe, Lara tranquilizou com um tom excessivamente alegre. Eles vão operar e você ficará boa como nova. Aqui estão suas coisas, pela primeira vez, e depois, se necessário, eu trarei mais. Onde está o Douglas? Gabriele perguntou com uma voz fraca. Ah, ele foi chamado urgentemente para o trabalho, Lara mentiu. Ele manda seus melhores cumprimentos e promete visitá-la amanhã, com certeza. Bem, disse Gabriele para si mesma, se eu realmente tivesse algo sério, Douglas estaria aqui agora. Então, meus problemas de saúde devem ser bobagem. Lara sentiu-se desconfortável por enganar essa mulher que confiava nela e não suspeitava de nada ruim. Mas ela ainda conseguiu forçar um sorriso e acenar encorajadoramente. Você vai se recuperar logo, Gabriele. E agora tente descansar e dormir um pouco. Amanhã, Douglas e eu vamos vir e trazer algo gostoso para você. Quando Lara chegou em casa, seu marido não estava lá, provavelmente ainda na casa de sua mãe. Ela não o incomodou com ligações, decidindo que cuidaria do preparo do jantar. Além disso, ela precisava cozinhar algo dietético e nutritivo para sua sogra no hospital. Claro, eles também serviriam para ela, mas comida caseira não se compara. Enquanto Lara estava ocupada na cozinha, lavando, limpando e picando vegetais e fervendo caldo de galinha, o tempo passou imperceptivelmente, e os pensamentos sombrios diminuíram por conta própria. No entanto, a noite chegou,
o jantar já estava pronto há muito tempo, e Douglas ainda não tinha retornado. Hesitando, ela enviou uma mensagem: "Onde você está?" Ele não respondeu imediatamente. "Estou na casa da mãe." "Devo esperar por você para o jantar?" Ele leu a mensagem, mas desta vez, Douglas ficou em silêncio por muito, muito tempo. Finalmente, ele enviou uma mensagem: "Acho que não. Quero ficar aqui com a mãe. Jante e vá dormir sem mim. Vou chegar tarde. Boa noite." Tentando não mostrar o quão profundamente abalada ela estava, Lara também lhe desejou uma boa noite e suspirou. Ela não tinha apetite algum. Ela não conseguiu dormir por muito tempo, pois se sentia terrivelmente vazia e fria sem o marido enquanto esperava por Douglas e tentava sem sucesso adormecer. Os pensamentos de Lara continuavam voltando para a doença da sua sogra e a cirurgia que se aproximava. Ela se importava sinceramente com Gabriele e desejava sua rápida recuperação. Mas, no fundo, temia que as chances fossem poucas. Era aterrorizante até mesmo imaginar o que Douglas deve estar sentindo naquele momento. Afinal, era sua mãe. O sono finalmente a venceu apenas em direção à manhã, quando raios cor-de-rosa da alvorada penetravam timidamente pelas cortinas. Lara caiu em um esquecimento feliz. Ela acordou apenas quando ouviu o som de uma chave girando na fechadura. Ela pulou da cama como se tivesse sido escaldada. Douglas chegou. Mas quanto tempo havia passado? Olhando para o relógio, Lara não pôde conter sua exclamação surpresa. Nossa, já são 8 da manhã, o que significa que Douglas não passou a noite em casa. Rapidamente vestindo um roupão de seda, Lara correu para encontrá-lo e quase gritou ao verificar. Douglas cheirava álcool a 2 metros de distância e mal conseguia ficar de pé, balançando e segurando nas paredes. "Você está bêbado?" Lara perguntou confusa, embora já fosse óbvio. Ela nunca tinha visto seu marido naquele estado e agora estava terrivelmente desconcertada. Evitando o contato visual com ela, Douglas murmurou: "Desculpe, Lara. Não sei como isso aconteceu." E, de repente, ele soluçou lamentavelmente, deslizando pela parede até o chão e cobrindo o rosto com as mãos. Com pena, Lara acariciou seu cabelo desgrenhado. "Você bebeu por causa da mamãe?" Ela perguntou com a voz trêmula. Douglas balançou a cabeça. "Sou um canalha. Um idiota. Lara. Não mereço seu perdão. Sou apenas um porre, um verdadeiro porre. Por que você está se torturando?" Lara pressionou a cabeça dele contra seu peito. Por um momento, pareceu que o marido cheirava ao perfume de outra mulher. Mas ela imediatamente descartou esse pensamento. Que bobagem estava vindo à sua mente? Além disso, o cheiro de álcool era tão avassalador que distinguir qualquer outro cheiro era impossível, mesmo que ela quisesse. Então, provavelmente, sua imaginação apenas pregou peças nela. Sua reação é perfeitamente natural. "E eu entendo", Lara o confortou. "Você está preocupado com sua mãe. Você não tem nada pelo que se desculpar." Douglas continuou a soluçar tão amargamente e inconsolavelmente que o coração de Lara literalmente doía de tristeza. Naquele momento, ela ainda não sabia que o motivo de suas lágrimas não era a doença da mãe, mas algo mais. A operação em sua sogra foi bem sucedida e todos respiraram aliviados. No entanto, Douglas, desde o dia em que chegou em casa bêbado, mudou imperceptivelmente. Lara não conseguia identificar exatamente quais eram essas mudanças, mas seu marido tornou-se completamente diferente, ocasionalmente agindo como um estranho. Parecia que ele estava evitando Lara, tentando não encontrar seu olhar. E se o fazia, imediatamente desviava o olhar culpado, como se estivesse envergonhado de algo diante dela. Finalmente, Lara não aguentou mais. "Por que você está me olhando como se fosse uma criança culpada ou um gato travesso?" Ela exclamou, jogando as mãos para o alto. "Aconteceu alguma coisa?" O marido escureceu e resmungou: "Não aconteceu nada. Tudo está bem." "Então por que você se tornou tão distante?" Lara perguntou em desespero.
Às vezes, até tenho medo de me aproximar de você. Você está inventando bobagem, Douglas murmurou, virando-se novamente. Sou o mesmo de antes. Nada mudou. No entanto, Lara sabia que isso não era verdade. Bem, já que Douglas não achava adequado compartilhar seus sentimentos com ela, ela não insistia, esperando que com o tempo, tudo se ajeitasse gradualmente e seu amado Douglas voltasse a ser como antes. Contudo, as mudanças em seu marido só pioraram com o tempo. Douglas tornou-se ainda mais fechado, sombrio e incomunicável. Uma profunda ruga apareceu entre suas sobrancelhas. Ele frequentemente parecia perdido em pensamentos, olhando para o espaço, e então seu rosto assumia a expressão de alguém atormentado por algo terrivelmente angustiante. Em certo ponto, Lara até temeu que Douglas também estivesse doente, como sua mãe, e abordou cautelosamente o assunto do seu bem-estar. Mas em resposta às suas preocupações, seu marido apenas respondeu rispidamente: estou saudável, absolutamente saudável. Não invente coisas. Ela ficou até um pouco ofendida e derramou algumas lágrimas. Douglas, é claro, imediatamente voltou ao seu sentido, puxou-a para si, enterrou o rosto em seu cabelo, exatamente como antes, e murmurou de forma concisa através dos dentes cerrados: perdoe-me, Lara, eu te machuquei completamente de novo. Ele está pedindo perdão? Perguntava-se Lara. O que tanto pesava sobre ele? Então ela começou a notar que Douglas estava ficando mais tarde no trabalho. Inicialmente, ela não deu muita atenção a isso, especialmente porque, ao retornar para casa, seu marido relatava cansado: fui ver minha mãe. Lara não tinha razão para suspeitar dele de engano. Afinal, essas visitas frequentes, quase diárias à sua mãe, eventualmente começaram a preocupá-la. Ela começou a ter alucinações novamente, pensando que Douglas cheirava ao perfume de outra pessoa. E certamente não era de Gabriele. Lara não sabia o que pensar. Talvez ela estivesse apenas se preocupando demais. Uma vez, desprezando-se por isso, Lara discou o número da sua sogra, perguntou sobre seu bem-estar e saúde e então casualmente disse: Gabriele, Douglas ainda está aí com você? Sim, sua sogra respondeu hesitante. Ele está no jardim agora. Pedi a ele para regar os canteiros. Ele estava regando os canteiros na sua casa ontem também? Lara perguntou abruptamente. Ontem, 3 dias atrás e na semana passada, Lara, sua sogra ficou alarmada. O que aconteceu? Douglas te ofendeu de alguma forma? Lara imediatamente se acalmou. Ou melhor, sentiu-se como um balão do qual todo o ar tinha sido liberado. Não, ela disse. Desculpe, Gabriele. Eu sou apenas uma tola. Claro que Douglas não me ofendeu. E claro, estou apenas feliz que ele está ajudando você. No entanto, depois de desligar, ela ponderou profundamente. Talvez ela devesse ter ido à casa da sua sogra ela mesma e visto com seus próprios olhos que tudo estava bem e que Douglas estava de fato apenas ajudando sua mãe com os afazeres domésticos e não tinha um caso com outra mulher. Lara convenceu-se de que estava indo lá apenas para visitar Gabriele. Mas, no fundo, ela sabia que na verdade queria ter certeza de que seu marido não estava enganando ela. Mas o que ela planejava ver na casa da sua sogra? Ela esperava pegar seu marido com uma amante? Isso era ridículo. Douglas não levaria uma mulher para a casa da própria mãe. E Gabriele não o encobriria. Que absurdo! Ele não trairia Lara de forma alguma. Douglas estava de fato na casa da sua mãe, Gabriele. Ela não a enganou sobre isso. Na casa, Lara encontrou uma cena idílica. Gabriele, Douglas e, para surpresa, a vizinha Giovanna estavam tomando café juntos. O que havia de errado com o fato de Giovanna estar lá? Ela apenas passou como vizinha. Mas à vista de Lara, todos os três pareceram constrangidos, como se Lara tivesse se tornado testemunha de algo indecente. Gabriele levantou-se e se movimentou ao redor da sua futura nora, como se tentasse suavizar o constrangimento com conversa animada. Giovanna baixou a cabeça, fingindo examinar algo no fundo da sua xícara. E Douglas, a princípio, empalideceu, depois corou e disse:
O que você está fazendo aqui? Apenas vim visitar Gabriele, respondeu Lara, sentindo-se patética e perdida. Eu ainda tenho o direito de fazer isso? Claro que sim, Lara, exclamou sua sogra. Esta é a sua casa. Você sabe disso muito bem. No entanto, naquele momento, Lara se sentiu supérflua. Que casa? Ela se sentia como uma convidada não convidada e indesejada. Acho que vou embora, murmurou Giovanna, levantando-se da mesa. Ninguém a impediu. Enquanto Giovanna passava por Lara, um perfume familiar chamou sua atenção. Poderia ser o mesmo cheiro que tem estado à volta de Douglas ultimamente? Bem, você está meio paranoica, Lara repreendeu-se. Por que seu marido se envolveria com aquela flertadora? Era absurdo. Depois que Giovanna saiu, a atmosfera tornou-se ainda mais insuportável. Todos os três, sua sogra, Douglas e Lara, sentiam-se constrangidos e limitados. Finalmente, após mal meia hora, Lara apressou-se para sair. Semana seguiu semana. Mês seguiu mês. Sua sogra teve outro exame na clínica, e agora precisava ver médicos regularmente para prevenir um retorno. De repente, do nada, descobriu-se que a doença havia retornado. Ou melhor, nunca tinha ido embora. Apenas esteve dormente por um tempo e então atacou com força renovada, afetando um órgão diferente. Era doloroso olhar para Douglas. Até Lara lutava para segurar as lágrimas quando ouviu o veredito do médico desta vez. Não há esperança. Preparem-se, há alguns meses, talvez 6 no máximo. O fim é inevitável. A parte mais difícil foi contar à sua sogra sobre isso. Mas, como se viu, ela já havia adivinhado. No máximo, a terapia paliativa poderia aliviar o sofrimento, mas não curá-la. Essa tragédia compartilhada parecia aproximar Lara e Douglas novamente. Ele buscou o apoio dela mais uma vez, tentou ficar perto, parou de demorar no trabalho e não desaparecia mais à noite. Juntos, eles cercaram a mulher doente com cuidado e atenção, e até contrataram um cuidador para estar com ela 24 horas por dia. A contagem regressiva já não era em meses, mas em dias. Perdoe-me, Lara, disse sua sogra pouco antes de sua morte, seus lábios mal se movendo. Lara não entendeu por que ela estava pedindo perdão. Estranhamente, muitas pessoas compareceram ao funeral. Todos na aldeia amavam e respeitavam Gabriele. Muitos falaram palavras gentis e calorosas sobre a falecida. Muitos estavam genuinamente chorando. Estranhamente, Giovanna não compareceu. Ela geralmente estava ao redor de Gabriele, mas nem mesmo veio ao funeral. O velório foi decidido ser simples, logo na casa, e todos vieram não de mãos abanando. Alguém trouxe uma torta. Alguém trouxe panquecas e outra pessoa trouxe algum outro tratamento memorial. A sogra olhou para todos reunidos na moldura matinal na fotografia e na imagem ela parecia exatamente como antes. Jovem, sorridente e bela. Lara tinha um nó na garganta e, para esconder suas lágrimas, saiu da sala para a cozinha, até inventando uma desculpa. Ela precisava substituir os pratos para um dos convidados. Na cozinha, duas vizinhas fofoqueiras, Rebeca e Sara, estavam conversando. Lara não gostava particularmente delas por sua propensão para fofoca, mas ela não podia simplesmente expulsá-las, afinal de contas. Elas vieram. Elas estavam, como sempre, murmurando ocupadamente em um canto perto do fogão. Elas não notaram Lara, envolvidas em conversa. Ela involuntariamente diminuiu o passo, escutando. Parecia que ela ouviu Douglas, seu nome e o nome daquela tal de Giovanna. Graças a Deus ela teve a decência de não comparecer ao funeral, Sara sussurrou alto. Você acredita que cobra que a Giovanna se revelou ser, fingindo ser inocente e pura? Sim. Gabriele é culpada por si mesma. Ela mimou e tratou-a bem demais, Rebeca declarou em um sussurro igualmente alto. Essa quietinha está rondando Douglas desde criança, espiando tudo e piscando os olhos. E Gabriele agia como se não notasse nada. Giovanna era como uma santa para ela.
por outro lado, você pode entender Gabriele, Sara interveio. Ela está querendo netos há muito tempo, mas a esposa do filho se revelou uma casca vazia. Lara sentiu o sangue queimar suas bochechas. Elas estavam falando sobre ela. Sim, realmente sem sorte, Rebeca soltou em seu tom. Deus, nos perdoe. Lara é uma boa garota, educada e respeitosa, mas ela não pode ter filhos. Quanto tempo um homem pode aguentar uma mulher assim? É por isso que Douglas não aguentou mais. Lara pressionou as palmas das mãos contra suas bochechas ardentes. Douglas não podia suportar estar com ela. Que absurdo! Ele estava aqui na sala, sentado à mesa, sem ir a lugar algum. Ele estava com ela. Ele estava bem ali. Tirar um homem de uma esposa viva é a coisa mais vil, Sara cuspiu indignada. E como é que ela conseguiu fazer isso? Douglas nunca prestou atenção nela e de repente se envolveu com ela. Ah, você nunca sabe com esses tipos, lamentou Rebeca. Ela poderia ter usado alguns truques nele ou seduzi-lo. Essas aparentemente tímidas são na verdade descaradas arpias. Ah, eu tinha a sensação de que por trás de um rosto angelical de Giovanna, havia um diabo. Lara estava prestes a irromper na cozinha e perguntar severamente sobre o tópico de sua conversa. Douglas traiu ela e com quem? Com Giovanna? Não, isso era tudo fofoca de mulheres maldosas. Ela não podia acreditar em tal absurdo. Mas no exato momento em que estava pronta para anunciar sua presença e colocar as vizinhas fofoqueiras em seu lugar, ela ouviu uma frase que a fez congelar. E veja, que desastre! Lara não conseguiu engravidar por 1 ano, e essa miserável engravidou logo de cara. Agora eles têm gêmeos. Lara tapou a boca com a mão para segurar um grito. Gêmeos? De quem? Os lindos de Giovanna. Eles são tão bonitos, suspirou Sara. Eles são a cara do pai, como 2 ervilhas numa vagem. Sim, a cara cuspida de Douglas, seja filho ou filho, confirmou Rebeca. Fica claro porque Gabriele amoleceu afinal. Netos, de qualquer maneira que você veja, são mais próximos e queridos do que qualquer nora de ouro. Você viu o Douglas? O homem está completamente acabado. Seu rosto está escurecido. Claro, ele perdeu a mãe. Tal tristeza. Mas ele também está sombrio por causa de seus filhos ilegítimos. Ele ama sua esposa e não pode abandonar as crianças também. Ele os ama. Afinal, são parentes de sangue. Lágrimas rolavam lentamente pelas bochechas de Lara. Ela continuou a ficar parada, pressionando a mão à boca, não querendo se revelar com um grito inadvertido ou gemido. Quão doloroso e sinalizador era para ela agora. A verdade que se desdobrou diante dela era horrível. Era como se vendas tivessem caído dos olhos de Lara. Ela entendeu instantaneamente a razão dos frequentes atrasos de seu marido todos esses longos meses. Douglas estava friamente a enganando todo esse tempo. Ele tinha uma amante ao lado, e não apenas qualquer amante, mas uma que lhe deu o que Lara não podia dar, filhos. Imagino quantos anos eles já têm, Lara ponderou, seus pensamentos confusos. E quando ele começou com Giovanna? Parecia que as crianças ainda deveriam ser bebês. Lara tinha certeza de que Douglas começou a trair com Giovanna apenas depois de saber da doença de sua mãe. Foi quando ele mudou, se tornou frio com sua esposa e começou a desaparecer à noite. Bem, os filhos só poderiam ter alguns meses agora, porque eles descobriram sobre o diagnóstico de sua sogra há 1 ano. Ela se perguntou se ele algum dia planejou contar a Lara sobre isso ou se planejava levar uma vida dupla. Lara de repente percebeu que Douglas poderia deixá-la a qualquer momento. Ela entendeu e engasgou de horror. O que o estava mantendo com ela? Um senso de dever, amizade e anos de hábito, mas talvez o amor já tivesse passado há muito tempo. E se ele realmente amasse Lara, ele nunca poderia ter sido íntimo de outra mulher sob nenhuma circunstância. E agora havia ainda menos segurando-o à frente da família. Ele tinha o que mais importava. Seus pequeninos, uma filha e um filho, a cara cuspida dele.
Se acreditar na fofoca dos vizinhos, acabou que todos sabiam de tudo. O pensamento disso encheu Lara de uma vergonha aguda. Senhor, que desgraça! Todos os vizinhos sabiam, todos viam como Douglas ia à casa de Giovanna, e todos a viram com barriga e depois com as crianças. E apesar de tudo isso, essas pessoas olhavam Lara nos olhos, sorriam, cumprimentavam calorosamente, perguntavam como ela estava e, secretamente, provavelmente fofocavam sobre ela e riam. Deus, que tola ela tinha sido, uma tola cega e ingênua. Gabriele, sua sogra, que ela descanse em paz, também sabia e se calou. Recebia Lara afetuosamente, agia como se nada tivesse acontecido. E, o tempo todo, corria para a amante do filho para se deleitar com os netos tão esperados. A quantidade avassaladora de informações literalmente esmagou Lara. Ela não sabia como poderia voltar à sala e olhar as pessoas nos olhos, especialmente seu marido. Era insuportável. Ela merecia isso? Ela não havia sofrido o suficiente? Ela não precisava de toda essa fofoca. Tinha se tornado motivo de piada. Lara entrou abruptamente na cozinha e jogou os pratos sujos na pia barulhentamente, ignorando Rebeca e Sara. Elas imediatamente se endireitaram e pararam de sussurrar. Lara, disse Rebeca, você deve estar cansada, minha querida. Sente-se e descanse. Eu lavarei todos os pratos sozinha. Sim, Sara entrou na conversa. Relaxe. Você passou por muito hoje. Oh, sim, pensou Lara amargamente. De fato, passei por muito. Ela de repente percebeu que não podia ficar naquela casa por mais um segundo. As paredes estavam pressionando sobre ela. A atmosfera do funeral, a sombra de sua falecida sogra, a traição de seu marido e os vizinhos que sabiam de tudo. Ela queria se refugiar em seu buraco, fugir de todos e chorar e gritar sua dor. Por um momento, o pensamento relampejou, ir à casa de Giovanna. Olhar aquela víbora nos olhos e também ver os filhos de Douglas. Eles eram realmente tão parecidos com ele como os vizinhos asseguravam? Mas Lara imediatamente se livrou desse pensamento, com medo de que, ao olhar nos rostos dos pequenos, seu coração se estilhaçasse em 1000 pedaços. Ela endireitou os ombros e entrou na sala onde ainda ocorria a refeição do funeral. Douglas animou-se ao vê-la. Lara, onde você estava? Ele perguntou implorando. Venha aqui, sente-se comigo. Está vazio e frio sem você. Por alguns momentos, Lara olhou nos olhos dele, tentando entender como era possível. Como alguém pode olhar nos olhos da esposa, assegurando-a de que estava mal sem ela? E então, algumas horas depois, olhar nos olhos de outra mulher, beijá-la apaixonadamente e beijar as cabeças cheirosas de seus filhos. Ela nunca suspeitou antes que Douglas fosse uma pessoa tão terrível. Deus, como ela o odiava naquele momento. Ela queria gritar, por que você está fazendo isso comigo? Claro, Lara não fez nada disso. Ela simplesmente acenou friamente para ele e, com um sorriso contido, disse, desculpe, Douglas. Acho que vou para casa, disse ela calmamente. Estou terrivelmente cansada e esgotada. Minha cabeça está latejando e eu quero tomar um remédio e deitar em silêncio. Você consegue se virar aqui sem mim? Claro, Douglas notou de forma desajeitada. Claro. Descanse. Não se preocupe com nada. Se for preciso, os vizinhos me ajudarão a limpar e lavar tudo, pensou Lara com amarga ironia, mas ela não disse isso em voz alta. Então, provavelmente para se ferir ainda mais, ela adicionou, você pode ficar aqui esta noite, se quiser, com sua amante e filhos, ela terminou em sua mente. Giovanna ficaria feliz, mas seu marido balançou a cabeça temerosamente. Não, não. Do que você está falando? Eu não quero ficar aqui. Quero estar com você. Com certeza voltarei à noite. Você deveria ter voltado mais cedo, Lara pensou sarcasticamente. Agora é tarde demais. Não vai mudar ou consertar nada. Bem, de qualquer forma, ela ainda tinha tempo para ficar sozinha, se recompor e pensar.
Precisando decidir como viver ao voltar para casa, Lara finalmente deixou suas lágrimas fluírem. Elas rolavam por suas bochechas, sem vontade de parar, e Lara chorou inconsolavelmente por uma hora inteira. Ela se sentia como um objeto, indesejado, descartado, algo que seu marido havia usado e descartado sem remorso, substituído por algo mais novo. Embora ele ainda não a tivesse descartado, Douglas ainda mantinha que eles tinham uma família. Ela sabia que tudo era uma ilusão, tudo uma mentira. Lara entendeu que Giovanna não era tola. Provavelmente ela não diria abertamente para Douglas deixar sua esposa e morar com ela e as crianças permanentemente. Mas ela também entendeu que, mais cedo ou mais tarde, Douglas inevitavelmente pensaria em partir. De um lado da balança estava sua esposa, familiar, conhecida nos menores detalhes, não tão jovem e também infértil. Do outro lado estava uma mãe jovem, fresca e bela de seus filhos. Qualquer homem normal escolheria ficar com a velha esposa resmungona. Lara sabia que a partida de Douglas quebraria seu coração, mas ela também sabia que era inevitável. Após longa e agonizante contemplação, ela tomou uma decisão difícil, mas, como acreditava, a única correta: libertá-lo e soltar suas mãos. Lara não esperaria que ele a deixasse. Ela simplesmente partiria por conta própria assim que tomasse sua decisão. Lara empacotou apressadamente suas coisas em uma mala, jogando dentro o que vinha à mão sem discriminação. Então, ela pegou todos os seus documentos da gaveta às pressas, temendo ser pega de surpresa. Lara rabiscou rapidamente uma nota de despedida para seu marido antes de deixar o apartamento onde havia vivido tantos anos felizes com Douglas. Lara hesitou no limiar e olhou para trás. Seu peito apertou e ela sentiu um nó na garganta. Respirando fundo, Lara abriu a porta. Ela não tinha ideia de para onde ir agora, planejava passar a noite em algum hotel e depois, bem, veria. Talvez ela alugasse um apartamento. Ela não poderia ir para a casa dos pais ou amigos. Douglas, sem dúvida, a procuraria primeiro lá, e ela não queria que ele a encontrasse, pelo menos não agora. Sua ferida ainda estava muito fresca e ardente para Lara olhar calmamente nos olhos de seu quase ex-marido. Eles conversariam algum dia, e talvez ela tentasse entender e perdoá-lo, mas não agora. Quando Douglas finalmente voltou para casa várias horas depois, um apartamento vazio o esperava com uma nota na mesa da cozinha: "Eu sei tudo sobre você, Giovanna e seus filhos também. É melhor nos separarmos. Simplesmente não há outro jeito. Por favor, Douglas, não tente me contatar. Ainda não estou pronta para te ver. Eu mesma darei entrada no divórcio, e você receberá a notificação. Desejo sinceramente a você felicidade em sua nova família. Não mais sua, Lara." 3 anos depois, Lara era geralmente autossuficiente. Ela raramente se sentia entediada sozinha. Ela facilmente encontrava atividades de que gostava: ler um livro, fazer caminhadas, ir ao teatro ou cinema e tomar seu cappuccino favorito em sua cafeteria favorita. Ela não hesitava em fazer essas coisas sozinha, embora muitos de seus amigos admitissem com embaraço que se sentiam constrangidos indo a lugares públicos sem companhia. Se você vai ao teatro ou restaurante sozinho, as pessoas podem pensar que ninguém precisa de você, uma colega, Matilde, uma vez lhe disse. "Que absurdo", protestou Lara. "Isso é ridículo. Eu vou sozinha porque não estou entediada sozinha." "Mas as pessoas vão pensar de forma diferente", Matilde balançou a cabeça. "É vergonhoso. Quem se importa se eu tenho companhia ou não?" Lara acenou com as mãos indignada. "Essas noções ultrapassadas." "Mas essas noções ainda funcionam", insistiu Matilde. "Por exemplo, se você vai a um bar com amigos ou sozinha, é mais provável que os homens notem o grupo, não a garota solitária." "Bobagem", Lara resmungou. "Além disso, talvez eu não queira que os homens me notem. Talvez eu tenha ido ao bar apenas para tomar uma bebida e relaxar depois de um dia duro." "Ah, você está mentindo, Miria", Matilde franziu o senho. "Toda mulher quer encontrar um homem adequado. Seu par. Não ficar sozinha." Lara revira os olhos cansada.
Estamos falando línguas diferentes. Tenho medo de que você nunca me entenda na realidade. Lara nunca considerou a solidão uma prioridade ou o propósito ou significado de sua vida. Ainda assim, ela ficava infinitamente irritada com essas noções sociais longas e ultrapassadas. A ideia persistente da sociedade de que uma mulher sem um homem era incompleta e que ela deveria estar com alguém, mesmo que o homem fosse medíocre, apenas para não ficar sozinha. Após o divórcio, Lara tentou construir novos relacionamentos várias vezes. Ela conheceu homens no trabalho, em sites de namoro, em teatros e cafés. E às vezes até saía com eles. Mas cada tentativa terminava em fracasso completo, não porque os homens eram necessariamente ruins. Lara simplesmente não conseguia evitar compará-los mentalmente com seu ex-marido, Douglas. E todas as vezes, a comparação não era favorável aos novos pretendentes. Não, o ressentimento em relação a Douglas não havia desaparecido. Ela ainda sentia a dor de como ele a tratou. No entanto, se você deixar de lado o episódio de Giovanna e os filhos ilegítimos, Douglas era praticamente o marido perfeito que Lara sempre desejou. E agora todos os outros homens não atingiam seus padrões. Depois que Lara partiu, há 3 anos, Douglas tentou repetidamente encontrá-la e conversar. Mas Lara conseguiu evitar cada encontro. Eu quero o divórcio, ela repetia como um disco quebrado. Não preciso de mais nada de você. Não me ligue, por favor, apenas me deixe em paz para sempre. Eventualmente, perdendo toda a esperança, Douglas cedeu e concordou com o divórcio. Ele provavelmente entendeu que Lara nunca o perdoaria. Eles se encontraram apenas uma vez, quando foram buscar seus certificados de divórcio. Lara tentou nem olhar na direção do seu agora ex-marido. Ela temia que não se segurasse, explodisse, o abraçasse e começasse a chorar. Douglas olhou para ela de lado, e quando finalmente receberam seus certificados de divórcio, ele fez uma tentativa de conversar. Lara, ele começou hesitante. Sinto sua falta. Pare com isso, ela cortou rapidamente. Douglas, nem comece. Estou pedindo. Agora estamos divorciados. A partir deste dia, somos estranhos para sempre. Douglas imediatamente murchou, baixou a cabeça e seu olhar se apagou. Como você diz, ele murmurou fracamente. Estranhos. Desejo-lhe felicidade. E ele se afastou sem olhar para trás. Por 3 anos, Lara não soube nada sobre ele e não tentou encontrar nenhuma informação. Uma coisa ela tinha certeza, Douglas estava feliz agora com sua nova esposa e 2 filhos biológicos. Lara mudou de emprego, alugou um apartamento do outro lado da cidade para evitar encontrar acidentalmente o passado. Uma coisa que ela não podia prever era que, quer estivesse se escondendo ou não, o passado eventualmente a alcançaria naquele dia cinzento de outono. Lara decidiu se dedicar às compras para levantar um pouco o ânimo. Ultimamente, ela se tornou irritadiça e propensa a lágrimas. Provavelmente era apenas uma deficiência sazonal de vitaminas. Portanto, decidiu visitar um dos maiores shoppings da cidade para procurar algumas novidades. Ela passou apressadamente pelo playground infantil, onde crianças de todas as idades pulavam alegremente em trampolins, mergulhavam na piscina de bolinhas, desciam por escorregadores e gritavam de alegria. Lara tentava não olhar naquela direção. Crianças ainda eram um tópico proibido para ela. Afinal, de qualquer forma que você olhasse, sua infertilidade foi a razão pela qual Douglas começou uma família à parte. Ainda doía pensar que ela não pôde dar ao seu amado marido o filho tão esperado. Sua infertilidade parecia impor um selo invisível nela, como se a marcasse como mercadoria danificada. Até mesmo Fernanda, sua melhor amiga, poderia inadvertidamente dizer algo doloroso sem perceber. Lara então passava muito tempo digerindo isso e se recuperando. Por exemplo, há várias semanas, elas tentavam se encontrar, mas Fernanda continuava adiando o encontro, primeiro de sexta para sábado, depois para domingo de manhã, e então para a noite. Escuta, Lara não conseguiu se segurar mais. Vamos finalmente decidir. Não sou obrigada a cancelar meus planos todas as vezes e me ajustar à sua conveniência. Por que você precisa se ajustar?
você não tem filhos. Pode se libertar a qualquer momento. Mas eu preciso planejar e calcular tudo cuidadosamente. Pegar na creche e na escola. Verificar lição de casa e alimentar. Você não pode imaginar quanto uma mãe tem que cuidar, Fernanda respondeu com desprezo. Não posso imaginar, você está certa, Lara reconheceu silenciosamente, e Fernanda nem percebeu que, ao proferir uma indelicadeza sem pensar, ofendeu involuntariamente sua melhor amiga. No geral, Lara ainda percebia o tópico de crianças, ou melhor, sua ausência em sua vida, muito agudamente. É por isso que ela estava passando pelo playground agora, tentando não olhar naquela direção, não ver os rostos felizes com olhos claros e sorrisos sinceros. De repente, pareceu-lhe que ouviu um choro. Lara diminuiu o passo e escutou entre o bate-papo, risadas e gritos das crianças. Ela ouviu o soluço inconsolável de alguém, entremeado com fungadas lamentáveis. Uma criança estava chorando, sem dúvida. Mas onde estava a criança? Lara virou-se tentando encontrar a fonte do som. A alguns metros do playground, misturado ao pátio de alimentação, uma menininha aparentemente não mais velha que 2 anos e meio ou 3 estava chorando amargamente. Seus cachos claros estavam desgrenhados, suas tranças desfeitas e as fitas de seus laços estavam emaranhadas e penduradas desamparadamente. Lara olhou em volta tentando encontrar os pais da criança por perto. Não havia ninguém. Sem dúvida, a garota estava ali completamente sozinha. Possivelmente, ela se perdeu. Lara se aproximou decididamente da menina e se agachou na frente dela. Ei, disse ela afetuosamente. Por que você está chorando? Esfregando as lágrimas com os punhos minúsculos no rosto ruborizado, a menina olhou por baixo das sobrancelhas e lamentou, eu me perdi. Bem, claro, pensou Lara, o shopping center era enorme e havia muitas pessoas. Não era surpreendente que a menininha se perdesse e entrasse em pânico. Você veio aqui com seus pais? Lara perguntou. A menina continuou a olhá-la cautelosamente. Papai diz que não devo falar com estranhos, ela finalmente declarou. Seu pai está absolutamente certo, Lara concordou. Então, vamos nos conhecer imediatamente. Meu nome é Lara, disse ela. E qual é o seu nome? Bianca, respondeu a menina. Lara não pôde deixar de sorrir. Então, Bianca, o que aconteceu com você? Onde estão sua mãe e seu pai? Você veio aqui com eles? Não, a menina balançou a cabeça. Eu vim aqui com meu pai e Alex. Alex é um menino, ela esclareceu. É meu irmão, explicou Bianca. Entendi. Então, você veio aqui com seu pai e irmão. Onde eles estão agora? Lara continuou a fazer perguntas conduzindo a conversa. Alex precisava ir ao banheiro, a menininha explicou diretamente. Papai o levou ao banheiro e me disse para esperar aqui. Você está esperando há muito tempo? A menininha assentiu com um suspiro lamentável, seu rosto mostrando tristeza genuína misturada com pânico. Sim. Talvez eles tenham esquecido de mim e ido para casa. Lara balançou a cabeça. Eu não acho. Como eles poderiam esquecer de uma menina tão linda e bonita? Eles voltarão logo, com certeza. Bianca, imediatamente animada ao ouvir isso, fungou. Suas tranças estão desfeitas, Lara notou. Deixe-me arrumá-las para você. A menininha balançou a cabeça. Elas não estão desfeitas, disse ela cuidadosamente. Papai só não sabe fazer direito. Ah, então seu pai fez seu cabelo, Lara adivinhou. E sua mãe? A menina olhou para Lara com uma expressão séria e triste. Mamãe morreu, ela disse. Oh, meu Deus, Lara horrorizada. Sinto muito. Eu não sabia. A menina suspirou profundamente. Eu quero que o Papai Noel me dê e ao Alex uma nova mamãe para o ano novo. Papai diz que não é possível, que o Papai Noel só pode me dar um brinquedo pequeno. Mas eu ainda acredito, ela acrescentou fervorosamente, apertando os punhos contra o peito. Certo, Lara concordou com um suspiro.
Vamos pensar em como podemos encontrar seu pai. Você não tem um celular, claro. Não, Bianca deu de ombros. Papai diz que eu ainda sou muito pequena, o que faz sentido. Você por acaso sabe o número do telefone dele? A menina balançou a cabeça. Bem, você pelo menos se lembra do seu nome completo? Eu disse. Meu nome é Bianca. A menininha franziu a testa, irritada, como se incomodada pela pergunta inconsiderada de Lara. Não, eu quero dizer o nome completo. Sobrenome, nome. Eu sei o sobrenome. A menina assentiu. Bianca Souza. Lara estremeceu involuntariamente. Souza. Esse costumava ser seu sobrenome. O sobrenome do seu ex-marido. E qual é o nome do seu pai? Você se lembra? Lembro, Bianca assentiu. Douglas. Lara não podia acreditar no que ouvia. Era coincidência? Poderia haver muitos homens com o mesmo nome no mundo. Ela olhou fixamente para o rosto da menina, tentando ver traços do seu ex-marido. E, com horror, ela os encontrou. O mesmo formato dos olhos, o mesmo arco das sobrancelhas, o mesmo formato do nariz, o mesmo padrão dos lábios. Teria que ser cega para não notar a semelhança óbvia. E o seu irmão, Alex? Lara perguntou de repente, com a voz rouca. Ele tem a sua idade? Ele é tão velho quanto você? Sim, Bianca assentiu orgulhosamente. Nós nascemos no mesmo dia. Somos gêmeos, ela acrescentou com orgulho. Lara fechou os olhos, atormentada por vozes e memórias. Lara não conseguia engravidar há anos. E essa menina engravidou logo de cara, e com gêmeos. Eles se revelaram lindos, adoráveis, exatamente como o pai. Bianca e Alex. Gêmeos de 3 anos com um pai, Douglas. Ela queria que fosse uma coincidência. Por favor. Lara de repente parou de respirar. Bianca, você disse que sua mãe faleceu. Sim, a menina assentiu, há muito tempo. Mal me lembro dela. Qual era o nome dela? Você se lembra? E, ao mesmo tempo, com medo, Bianca assentiu novamente. Giovanna. Foi a resposta que Lara tanto esperava e, ao mesmo tempo, temia. Sua mãe era Giovanna, com seu rosto gentil, olhos azuis enormes e voz suave. Mas antes que ela pudesse compreender totalmente, ela ouviu uma voz animada nas proximidades, uma voz que ela não confundiria com a de mais ninguém. Lara, é você? Ela continuou agachada na frente da menininha, levantando lentamente a cabeça e encontrou os olhos do seu amado. Eram os olhos que ela reconheceria entre 1 milhão, que pouco mudaram em 3 anos, exceto pela melancolia desesperada que agora vivia em suas profundezas. Olá, Douglas, Lara disse suavemente, levantando-se. Papai, eu sabia que você me encontraria, Bianca gritou alegremente, correndo para os braços dele. Bianca, eu disse para você não sair do banco onde Alex e eu te deixamos, Douglas repreendeu, sem tirar os olhos de Lara. A menininha olhou para baixo. Eu fiquei entediada. Fui olhar os peixes no aquário, depois me distraí e esqueci onde era o meu banco. Fui procurar e me perdi. Não é minha culpa, ela disse teimosamente. Lara disse a ele que estava me procurando e você realmente estava. Douglas continuou a olhar para Lara, encarando-a como se não conseguisse tirar os olhos dela. Ela se sentiu desconfortável sob seu olhar intenso. Para cobrir seu constrangimento, ela tossiu e disse baixinho, Bianca me contou sobre a Giovanna. Sinto muito. Aceite meus pêsames. Douglas respondeu com uma voz plana e sem emoção, as crianças perderam a mãe. Mas você perdeu sua esposa, Lara lembrou hesitante. Perdeu sua amada, ela quase acrescentou antes de se conter. Douglas balançou a cabeça e disse lentamente, olhando diretamente nos olhos de Lara, Giovanna e eu nunca nos casamos. Ela ofegou. Por quê? Ela perguntou, embora não fosse da sua conta. Afinal, por que ela deveria se importar porque eles não se casaram?
realmente precisavam disso? Muitas famílias vivem juntas sem isso. O principal era que ele assumiu a responsabilidade pelas crianças. Porque eu não queria me casar com ela e nunca amei, disse Douglas claramente. Mas então como? Lara engoliu um nó na garganta e olhou para os gêmeos que agora conversavam alegremente e riam juntos. As crianças não são resultado de uma concepção imaculada. Douglas passou os dedos pelos cabelos grossos, bagunçando-os nervosamente. Ouça, esta é uma longa conversa, ele disse. Eu poderia ter explicado tudo para você naquela época, mas você nunca quis me ouvir. E, de fato, 3 anos atrás, Lara se recusou a ouvir qualquer explicação. Ela simplesmente fugiu da verdade cruel e dolorosa. Mas tempo suficiente havia passado e agora não doía tanto. Será que ela estava pronta para ouvir a verdade agora? Ela acenou timidamente para seu ex-marido. Se você ainda quer me contar a verdade, então estou pronta. 10 minutos depois, Bianca e Alex já estavam sentados em uma das mesas da praça de alimentação, devorando batatas fritas, pizza e nuggets com grande apetite. Enquanto isso, conversavam animadamente. Douglas e Lara se acomodaram na mesa ao lado. Eles não pediram comida. Um pedaço não passaria por suas gargantas. No entanto, Douglas pegou uma limonada gelada para si e para sua ex-esposa. Assim, Douglas nervosamente apertava e desapertava os dedos, e Lara não podia deixar de admirá-los. Ela sempre gostou de suas mãos, que eram tão bonitas e masculinas, com antebraços musculosos, veias proeminentes, palmas fortes e dedos longos e poderosos. Por onde devo começar? Comece pelo início. Quando você e a Giovanna começaram a ter um relacionamento? Nós não namoramos, Douglas retrucou de forma aguda e irritada agora. Tudo entre nós foi apenas uma noite em que eu estava bêbado, me arrependo até hoje. Não, ele imediatamente se corrigiu. Não me arrependo de ter filhos, mas nunca me perdoarei por ter dormido com a Giovanna. Eu não queria isso. Se você não quisesse, você não teria feito isso. Lara não pôde resistir dizer isso sem desejo. É fisiologicamente impossível. Douglas balançou a cabeça tristemente. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas naquela noite eu pensei que você estava comigo. Miria sentiu como se tivesse sido esfaqueada no peito. Por que você está fazendo isso comigo? Ela exalou. Dói. Douglas, seu ex-marido, agarrou suas mãos abruptamente nas dele e as segurou firmemente. Me desculpe. Ele se corrigiu. Mas eu não estou mentindo. Essa é a pura verdade. Eu pensei que você estava comigo naquela noite. Lara apertou levemente a mão dele de forma encorajadora. Não que ela instantaneamente o perdoou por toda a dor que ele causou a ela. Mas ela entendeu seus sentimentos. Eu realmente adormeci brevemente, Douglas continuou confessando. E quando acordei, encontrei uma mulher pressionada contra mim. Eu pensei que era você. Era Giovanna? Lara perguntou, tentando não revelar suas emoções. Era tão insuportável ouvir sobre isso. Sim, Douglas assentiu, mas eu só descobri de manhã. Eu estava muito bêbado. Estava escuro no quarto, e ela estava em silêncio, não dizendo uma palavra, apenas me acariciando, me beijando, se pressionando contra mim, ainda sem ver nada. Eu imediatamente comecei a responder às carícias dela. Eu pensei que estava fazendo amor com minha esposa, Lara. Ele acrescentou amargamente com você. Lara tentava não chorar e perguntou baixinho, como ela entrou na casa. Ela tinha um conjunto reserva de chaves. Minha mãe deixou elas com ela quando foi para o mar e esqueceu de pegá-las de volta. Giovanna sabia que eu estaria lá. E ela também viu que você tinha saído. Ela decidiu aproveitar a oportunidade. Entrou, viu que eu estava desmaiado de tanto beber. Não hesitou, imediatamente se despiu e deitou-se ao meu lado. O resto é história. Ele riu amargamente. Lara cobriu o rosto com as mãos. Eu estava esperando por você então, ela lutou para dizer, a noite toda esperando.
Eu não queria ir dormir sem você, e você, naquela época, estava dormindo com outra pessoa. Douglas suplicou com os olhos. Lara, acredite em mim, na manhã quando finalmente vi quem estava deitada ao meu lado, quase enlouqueci. Eu me odiava por isso. Sentia vergonha de olhar nos seus olhos. Eu sabia que se você descobrisse, você nunca me perdoaria, especialmente, já que você sempre disse que Giovanna tinha sentimentos por mim e eu fui o tolo. Eu não acreditei e não percebi. Honestamente, eu estava pronto para rastejar de joelhos na sua frente. Beijar seus pés e implorar por perdão. Era tão aterrorizante falar sobre o que aconteceu. Demorei muito para reunir coragem, e continuava tentando encontrar o momento certo. Em resumo, eu simplesmente amarelei. Ele acrescentou em desespero. E 3 semanas depois, uma radiante Giovanna me disse que fez um teste de gravidez e deu positivo. Douglas terminou mal audível, baixando a cabeça. Lara não sabia o que dizer. A situação agora parecia completamente diferente de como ela havia imaginado. A dor da traição não diminuía, mas as circunstâncias eram diferentes. Douglas não a enganou intencionalmente. Simplesmente aconteceu. Por alguma razão, ela tinha certeza de que sentia que seu ex-marido não estava mentindo e tudo aconteceu exatamente como ele descreveu. Ela de repente lembrou como ele chegou em casa na manhã seguinte àquela noite, chorando e pedindo desculpas, repetindo que era um canalha. E ela pensou que ele estava chateado com a doença de sua mãe. Enquanto isso, Douglas continuava sua narrativa sombria. Eu imediatamente disse a Giovanna que não a amava. Não poderia haver nada entre nós, exceto por aquela noite. Claro, eu não tinha intenção de abandonar meu filho e prometi apoiar financeiramente e ajudar a criá-lo. Eu apoiei Giovanna durante sua gravidez, levei-a para exames e ultrassons, comprei medicamentos e vitaminas e ajudei a reunir suprimentos para o bebê mais tarde. Descobriu-se que eram 2 filhos, então tudo precisava ser comprado em dobro: fraldas, roupas e brinquedos. Um carrinho especial para gêmeos e um berço mais espaçoso também eram necessários. É tão irônico, eu sonhava tanto com filhos, mas uma mulher que eu não amava e ainda não amo até hoje deu à luz a eles. Douglas acrescentou quieto. Lara baixou a cabeça, tentando esconder suas lágrimas. E sua mãe? Quando ela descobriu? Quase imediatamente, Douglas admitiu com um suspiro. Como eu poderia esconder? Eles moravam em casas vizinhas. Ela logo percebeu que eu estava levando Giovanna para algum lugar e trazendo-a de volta. A princípio ela pensou que eu estava tendo um caso. Ela me deu uma boa repreensão. Minha mãe não suportava quando você estava por perto e estava pronta para me matar pela traição. Eu tive que contar a ela toda a verdade e pedir para ela não me expor. Mãe continuava insistindo que você não merecia isso. Ela me pediu perdão antes de morrer. Lara lembrou. Agora eu entendo o que ela quis dizer. Sou um tolo. Douglas segurou a cabeça com as mãos. Eu deveria ter te contado tudo, não esperar que outros te contassem. Foi assim que acabou no final. Você de alguma forma aprendeu a verdade no funeral? Alguém do bairro deixou escapar, certo? Bem, mais cedo ou mais tarde, tinha que acontecer. Eu fiquei em silêncio porque tinha um medo terrível de perder você. E no final, eu perdi você de qualquer maneira. Lara olhou amargamente para o ex-marido, e seu coração foi dilacerado pela dor e pela piedade. Deus, como ela costumava amá-lo. E parecia que esse sentimento não havia morrido completamente nela. Sim. Douglas era culpado. Muito culpado. Mas ela também estava em falta. Ela não quis ouvir sua explicação e preferiu simplesmente desaparecer de sua vida. No final, a quem ela mais prejudicou? Apenas a si mesma. Não. Talvez a ninguém, porque Douglas nunca encontrou felicidade na ausência dela. O que aconteceu com Giovanna? Lara perguntou cautelosamente. Acidente de carro, Douglas explicou brevemente. Ela tinha acabado de tirar a carteira de motorista e ainda não estava muito confiante. No final,
ela perdeu o controle do carro durante a chuva. Graças a Deus as crianças não estavam com ela no carro. Quantos anos eles tinham na época? Lara perguntou. Acabaram de completar 1 ano. Claro, não se lembram da mãe. Como se percebessem que a conversa era sobre eles, Alex e Bianca olharam para o pai e sorriram docemente. Pai, vai ter sorvete? Você prometeu? Vamos tomar sorvete em casa, Douglas disse severamente, transformando-se instantaneamente em um pai cuidadoso. É hora de você e o Alex tirarem uma soneca. Durmam um pouco, e depois vocês terão o sorvete. Uau, Bianca bateu palmas, depois olhou para Lara. A Lara pode vir para nossa casa? Ela é legal, a menininha acrescentou. Douglas olhou para sua ex-esposa com intensidade. Seus lábios mal tremiam, e ele olhava para Lara como se todo o seu futuro dependesse de sua resposta. Você deveria perguntar a Lara ela mesma, ele disse finalmente, roucamente. Você vem conosco? Bianca perguntou sério, por favor. Vamos ter sorvete delicioso em casa. Lara finalmente conseguiu mover seus lábios entorpecidos. Depende se você tem sorvete e casquinha. É o meu favorito. Não vou se você não tiver. Nós temos, Bianca pulou, sorrindo alegremente. É o sorvete favorito do papai também. Ele sempre compra. Bem, então, Lara sorriu. Eu ficaria feliz em ir à sua casa nesse ano novo. O desejo da pequena Bianca se tornou realidade. Papai Noel deu a ela e ao seu irmãozinho Alex uma nova mãe. Maravilhosa. Incrível. Muito amorosa e cuidadosa. Porque se você acredita em algo muito fortemente e o deseja, certamente se tornará realidade. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.